Bem, pessoal, então vamos agora começar a tratar dos direitos e deveres dos condôminos no condomínio edilício. Vamos começar pelos direitos. Artigo 1335 do Código Civil. São direitos do condômino: 1. Usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. Nós falamos na aula passada que o condomínio edilício caracteriza-se pela convivência concomitante de unidades autônomas de titularidade e utilização exclusiva por cada condômino e áreas comuns de titularidade compartilhada e também de utilização compartilhada por todos os condôminos. Em relação às unidades autônomas, no caso de edifícios residenciais, apartamentos, no caso de edifícios comerciais, salas comerciais, o condômino tem ampla autonomia. Ele pode usar, fruir e dispor da unidade sem necessitar de qualquer tipo de autorização ou permissão dos demais condôminos. Evidentemente que, em relação ao direito de uso da unidade, esse uso ele deve se compatibilizar com aquelas regras previstas na convenção e no regimento, na convenção condominial e no regimento ou regulamento internos do edifício, né? Não pode haver abuso na utilização da unidade autônoma, né? Por exemplo, o condômino está sujeito às normas de vizinhança e às disposições da convenção do condomínio que visam manter a harmonia no prédio. Portanto, ele deve respeitar, por exemplo, a limitação de horário para a realização de festas, eventualmente no salão de festa, que é uma área comum, ou mesmo na sua residência, a limitação em relação a ruído, enfim. O uso deve ser compatibilizado com a necessidade de se preservar a harmonia entre todos os condôminos, né? Nenhum condômino pode utilizar a sua unidade autônoma de maneira a causar prejuízo aos demais. Quanto à fruição, especificamente, o legislador aqui quer tratar da possibilidade de aluguel, né, de locação da unidade autônoma, né? Fruir é extrair as comodidades que a coisa pode proporcionar, e entre elas a mais comum, né, é justamente o dinheiro que pode advir de uma eventual locação da unidade. Não há necessidade de aprovação dos demais condôminos em relação ao locatário escolhido pelo dono da unidade autônoma, pelo condômino dono da unidade autônoma. E a disposição é a venda, a dação em garantia dessa unidade numa hipoteca, por exemplo. Não há qualquer limitação. O condômino vende para quem ele bem entender, ele oferece a unidade em garantia também para quem ele melhor escolher, sem problema nenhum, sem qualquer espécie de limitação. Bem, o segundo direito do condômino: usar das partes comuns conforme a sua destinação e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores, né? Áreas comuns, nós falamos há pouco, são de utilização compartilhada, né? Nenhum condômino pode privar os demais de ter acesso às áreas comuns. As áreas comuns também têm que ser utilizadas conforme a sua destinação, né? Se eu tenho, por exemplo, uma área de recreação, espaço de convivência dentro do condomínio, em que há, sei lá, um jardim com grama, bancos para as pessoas sentarem e conversarem, passarem o tempo, eu não posso ter as crianças do prédio jogando bola naquela área, né? Aquela área não foi feita
para jogo de futebol ou qualquer outro tipo de jogo. Também, evidentemente, que a utilização das partes comuns ela pode ser disciplinada pela convenção do condomínio e pelo regulamento interno, de maneira a permitir que todos possam extrair o máximo de proveito do equipamento. Por exemplo, uma churrasqueira que se situe na área comum de lazer do prédio. É razoável que a convenção e o regulamento estabeleçam critérios para a utilização exclusiva do espaço por cada condômino, né? Por mais que os condôminos se deem bem, é possível que, aliás, é muito provável que um condômino específico queira utilizar num determinado horário aquela churrasqueira para um evento familiar, né? Ele não quer dividir o espaço com outros condôminos, né? Ele quer fazer um evento mais íntimo, mais privado. Nada impede, e aliás é recomendável que o prédio estabeleça na sua convenção e no seu regulamento interno um regime de utilização. Né? A pessoa tem que fazer a reserva do espaço, a utilização tem que se dar num determinado período, de no máximo 4, 5 horas, entre tal hora e tal hora. É necessário pagar uma taxa, não pela utilização da coisa comum, mas uma taxa de limpeza depois, porque essa área vai ser evidentemente suja, né, pela sua utilização normal, e ela vai ter que ser também objeto de uma faxina extra feita pelos funcionários do prédio, enfim. Tudo isso é permitido. Tá? Estabelecer, por exemplo, o regime de utilização da piscina, os horários em que a piscina fica aberta para a utilização de todos os condôminos, o dia que ela vai ficar fechada para limpeza, academia de ginástica, o horário que abre, o horário que fecha. Nesse período, por exemplo, de pandemia, a capacidade máxima, apenas 4 condôminos, a depender do espaço, ou 1 por vez, tem que agendar antes, enfim. Tudo isso é possível. São formas de se regulamentar o uso compartilhado dos equipamentos situados na área comum. O que não pode ser feito é você impedir alguém de ter acesso a uma área comum do prédio, submetendo-se a todas as regras, a todas as condições previstas na convenção. O dono do apartamento 11 não pode usar a churrasqueira. Ele não pode usar a piscina. Não. Isso é violar um direito assegurado ao condômino. Mas se ele tiver inadimplente, ele tem direito? Nós veremos que sim, ele tem direito. Não é possível se impor esse tipo de restrição. Mas isso eu vou deixar para daqui a pouco comentar com mais calma. Terceiro direito assegurado ao condômino: votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, estando quite. Então, notem, a lei condiciona o direito de votação e participação nas assembleias, nas reuniões de condomínio, à quitação das contribuições. Então, aquele condômino que não estiver quite com as suas contribuições, que estiver em débito com o condomínio, não poderá participar nem votar nas assembleias condominiais, nas reuniões de condôminos. Agora, é preciso fazer aqui uma observação bem importante que às vezes acaba sendo motivo para muitas discussões nas reuniões da vida real, né? O inadimplente, ele não pode nem participar nem votar, mas o inadimplente pode sim assistir à reunião. O que significa participar de uma reunião condominial? É tomar parte, pedir a palavra, levantar a mão, se manifestar, ter o direito de se manifestar. Isso o inadimplente não tem. O inadimplente tem o direito de sentar na sua cadeirinha e acompanhar todas as discussões
entre os condôminos sobre os assuntos de relevância para o condomínio. A inadimplência não é um estado definitivo, permanente definitivo. É um estado, muitas vezes, temporário, provisório. E o que vai ser discutido na reunião pode envolver assuntos que vão ter repercussão por anos, por décadas. Então, se o sujeito está inadimplente, pelo menos o direito de assistir o que está sendo discutido não pode ser dele subtraído. Ele, como condômino, embora inadimplente, ele tem o direito de acompanhar as discussões. Não pode participar, não pode intervir, não pode pedir a palavra, não pode votar. Isso a lei veda ao condômino inadimplente. Agora, assistir à reunião, não. Óbvio que no mundo real é preciso, convenhamos, que o condômino inadimplente tem uma certa cara de pau, né? Cara de pau é muito forte, mas é preciso que ele tenha algum desprendimento para se achegar e assistir à reunião dos demais condôminos adimplentes. No mínimo, esse condômino inadimplente ele vai ser ali olhado de uma maneira não muito agradável pelos demais que estão adimplindo regularmente as cotas condominiais. Principalmente quando é um inadimplemento de longo tempo, de longo período. Às vezes é comum o sujeito passar por uma dificuldade pontual, uma crise financeira momentânea e ficar inadimplente em relação ao condomínio por um período pequeno. Agora, existem alguns inadimplentes condôminos contumazes, né, que sempre estão em dívida e dívidas pesadas que acabam, de alguma forma, exigindo um esforço maior dos demais, né? Aumenta a contribuição dos demais para as despesas do condomínio em função desse inadimplemento. Evidentemente que esse cidadão, se comparecer, vai receber aí olhares fulminantes dos demais, mas ele tem todo o direito de acompanhar. O que ele não pode é participar e votar, ok? No próximo vídeo nós tratamos dos deveres dos condôminos.